Boa noite, amigos virtuais. Amigos, amigas, veja como a o discurso político tem tudo a ver com o discurso do evangelho, né. Falsos discursos na na fala de Tiago, no 1:22. Aí ele diz assim: "E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos". Veja como é atual, né. A gente ouve gente, eu tenho ouvido tanto, né, os próprios pastores, os próprios evangélicos, né. Quando eu digo evangélico, gente, eu não estou dizendo só essa categoria que se coloca como evangélico, mas, evangélico é toda pessoa que estuda, eh, e confia na palavra do Cristo, né, no cristianismo. Toda pessoa evangélica é a pessoa que estuda os evangelhos de Jesus, então qualquer religião cristã estuda os evangelhos de Jesus, né, assim como estuda a Bíblia. Então, o evangélico é uma palavra que ela é universal aos cristãos, né. Então ele está dizendo aqui: "Seja cumpridores da palavra e não somente ouvintes", né. Enganando-vos com falsos discursos. Por quê? Porque as pessoas elas, às vezes, elas por preguiça de estudar, elas preferem acreditar naquilo que o pastor fala, o padre fala, o orador espírita, né, e outros líderes, né, e outros líderes cristãos, né, o médium, né. Então, quer dizer, está dizendo aqui que a gente não deve ser só ouvinte. Mas para você, ser para você não ser só ouvinte, para você discutir a ideia, seja ela, eh, dada pelo seu orientador espiritual ou não, você tem que saber discernir, né. É isso que ele está querendo dizer aqui, enganando-vos com falsos discursos. Quer dizer que então qualquer coisa que um pastor fala para mim, um padre fala para mim, um médium fala para mim, ou um orador espírita fala para mim, eu devo acreditar cegamente? É isso que Kardec ensina, que a fé seja raciocinada e não cega, né. Ou seja, é isso daqui, né, não vamos acreditar em falsos discursos, vamos verificar a veracidade daquela fala, né. Por exemplo, outro dia, tinha uma pessoa, falando sobre um vídeo em que algumas pessoas fizeram vários vídeos, né, com IA, em que o pastor chegava e perguntava se a pessoa era PT, era lulista ou não, né. Se a pessoa falasse que eles agrediam, e geralmente as pessoas eram mulheres, então quer dizer, uma coisa assim tão desagradável de ver, assim, sabe, uma coisa assim tão agressiva, e era agressiva com quem? Com todas nós mulheres, né, qualquer pessoa com ter um pouco de racionalidade, um pouco de inteligência, vê aquilo ali com asco, com angústia, porque, nossa, não tem nada pior do que isso, né, você, usar a religião e ainda forçar, quer dizer, é um vídeo, é uma fake, a gente sabe que é isso daí, eu acho que seria um absurdo um pastor fazer um negócio desse, né, mas mesmo assim ele está veiculando por aí, né. Mas a gente sabe também, porque eu já tive amigas minhas evangélicas que falou que ela para ela casar, o pastor tinha que escolher o marido para ela, então quer dizer, umas coisas assim que a gente não compreende muito bem, né, é muito irracional. Aí ele diz assim: "Nunca é demasiado comentar a importância e o caráter sagrado da palavra". Porque, tudo que nós esperamos, né, das pessoas com quem a gente conversa e com quem, quando as pessoas conversam conosco, é que ela esteja falando a verdade, né, assim como nós também, devemos estar primando sempre pela verdade, né. Aí ele diz assim: "O próprio evangelho assevera que no princípio era o verbo".
E quem examine atentamente a posição atual do mundo reconhecerá que todas as situações difíceis se originam do poder verbalista mal aplicado. Ó, quem examine atentamente a posição atual do mundo reconhecerá que todas as situações difíceis se originam do poder verbalista mal aplicado. Não é isso? Nós já falamos aqui sobre a questão dos equívocos do cristianismo, né? Como que ele aconteceu. Inclusive, até nós citamos lá a fala do canal do José, José, que é um advogado do direito constitucional. Ele fala sobre as questões da quantidade de religiões que houveram, né, que foram desvirtuadas, né, e que houveram mais guerras santas do que guerras, por motivos ideológicos ou de poder financeiro, né. A maior parte das guerras foram por ideologia, religiosa, né. Então ele diz assim, se originam do poder verbalista mal aplicado, ou seja, da inverdade, da mentira, da fake news, né. Fake news é uma palavra que surgiu há pouco tempo, mas o que que é fake news? É uma mentira bem contada, né. Espalhada a 1000 por hora, e aí então ela vai impregnando nas pessoas, porque as pessoas, aquilo que eu comentei antes, elas têm preguiça de pesquisar, têm preguiça de estudar, têm preguiça de saber aquilo, e cai naquela mentira, naquele poder verbalista mal aplicado. Por isso que está havendo este problema. Não é com todos os pastores, mas tem muitos pastores aí dessa denominação que chamam de evangélicos, evangélicos que é protestante, pentecostais, Assembleia de Deus e, enfim, essas que tem por aí, né, tem um monte, né, não dá nem para enumerar. Alguns pastores utilizam esse poder verbalista mal, desvirtua completamente os ensinamentos de Jesus, desvirtua completamente os ensinamentos de Jesus, e faz muito tempo que isso está acontecendo, hein. Não foi só agora que aconteceu com o fenômeno Bolsonaro, né, eu falo fenômeno porque ele se utilizou desse recurso para ganhar, né. Ele é totalmente uma fake, né, ele é totalmente uma fake, ele e a família toda. Então ele está dizendo assim, falsos discursos enganam indivíduos, famílias e nações. E você vê que o discurso da direita é nações, não é só no Brasil, não é só o nosso Congresso, inimigo do povo. É em termos de Brasil, é em termos de nação, em termos de mundo. Por quê? Porque a direita é aquele que eu já comentei aqui com vocês. A direita sempre foi o poder financeiro, né. Inclusive eu levei uma bronca da pessoa da família, porque eu falei que o poder, financeiro que manda no mundo e que desvirtua, a verdade, usa mal o verbo, né, ficou zangada, né, comigo, porque eu falei, disso daí, e inclusive eu citei o agronegócio, né, porque eu tenho pessoas na minha família que é do agronegócio. Conheço, tenho amigas, né, tenho uma amiga, uma grande amiga, uma pessoa que eu amo de coração, assim, que é pecuarista, né, é do agronegócio, mas só que a gente precisa ver as diferenças que existem entre pessoas que é do agronegócio, mas é um pequeno produtor, um médio produtor, do que esses que têm condições de tirar 50 milhões de uma conta para bancar um deputado federal, um senador, um deputado estadual ou um vereador, né. É muito diferente, é muito diferente. Geralmente essas pessoas elas fazem isso por quê? Porque depois elas negociam a questão do imposto, elas não vão pagar imposto, porque a Câmara, aliás, o Congresso, ele vai sempre para aprovar projetos que favoreçam aos ricos não pagarem imposto. Então, falsos discursos enganam indivíduos, famílias e nações. Acreditaram alguns em promessas vãs, outros em teorias falaciosas, outros ainda
em perspectivas de liberdade sem obrigações. Então, quer dizer, ó, perspectivas de liberdade sem obrigações, né? Infelizmente, uma grande parte dos políticos, eles entram na política com essa intenção, né, de ter ganhos fáceis, né, ganhos fáceis sem, sem nenhuma obrigação, sem nenhum compromisso, né, com a verdade, com aquele a pessoa entra na por isso que nós já comentamos aqui também que muitas pessoas falam que a religião não combina com a política, por quê? Porque a política deduz que a política todo mundo que entra na política é desonesto. E isso está errado, não pode ser assim, né. Tem que ser tão honesto quanto se não fosse político, né. Aliás, quando você é político, você está gerenciando, gestando, a função pública que é você está administrando o que é público, o que não é seu, é dos outros, é do público, é do povo. Então quer dizer que você está gerindo essa administração pública, então você faz parte dela, então é aí, exatamente aí que você tem que ser mais honesto, porque você está lidando com uma coisa que não é sua. Então aí eles se apossam como se fossem deles, o bem público, né. E há muito desvirtuamento nisso daí. Então, acreditam alguns em promessas vãs. Por quê? Porque o político fala que vai lá para fazer o bem, para fazer esse projeto, aquele projeto, melhorar isso e aquilo na educação, na saúde, na, no lazer, nessa questão de urbanidade, meio ambiente, saneamento básico. Então, é uma infinidade de promessas que eles fazem, né, e enganam, né. Enganam, fazem promessas, mas são teorias falaciosas. Outros ainda em perspectiva de liberdade sem obrigações, ou seja, porque eles fazem isso só na época da campanha, depois esquecem tudo. O único político, as pessoas falam assim: "Ah, mas você fala isso porque você apoia o Lula, mas vocês conhecem algum outro político que fez o que o Lula fez? É. Eu já comentei aqui com vocês que eu só sou professora hoje concursada, eu sou mestre por causa do Enem. Eu passei no Enem já com 53 anos de idade, porque eu comecei a estudar mesmo com 40. Assim mesmo eu não pude fazer, eu não pude prestar vestibular nessa época, eu trabalhava o dia inteiro e a faculdade que eu queria fazer, ela era de dia inteiro, então eu não podia fazer. Depois, quando eu voltei para Campo Grande, que eu pude fazer, porque ela era noturna, né, então aí eu fiz. Até sem acreditar muito que eu poderia passar num concurso, né. Então eu tenho muita gratidão. E foi quem? Governo do PT, né, então a partir da década de 90, né, porque na década de 80 ainda era vestibular. Então, quer dizer, só passava filho de rico, só quem podia passar pagar cursinho. Aí então as universidades públicas, a Universidade Federal, por exemplo, em qualquer estado do país, só entrava quem era rico. Só entrava quem era rico, então ela continuava, apesar de ela ser pública, ela continuava sendo favorecendo só a quem tinha dinheiro para pagar cursinho, o pessoal da escola pública não entrava. Então o que que aconteceu? Eu entrei, porque eu sempre fui de escola pública, então e não pensa que eu não pontuei não, eu pontuei muito bem, eu pontuei muito bem, sendo que tanto que eu passei 2 vezes, eu passei lá no Rio Grande do Norte, mas não pude fazer porque era de dia, e depois passei aqui, entende. Então quer dizer, não é porque eu sou de escola pública que eu não entrei bem na faculdade. Então, por quê? Porque eles não se sentem na obrigação, então por isso que eu defendo o governo do Lula. Porque eu sou resultado do governo de um governo de Lula, dos governos de Lula. E se eu for enumerar aqui todas as coisas aí, não preciso, porque vocês estão vendo na mídia aí todo dia a quantidade de coisa que eles fazem, né. Inclusive como professora de escola pública, eu sei que ele fornece pé de meia, né,
Quem dera na minha época tivesse essa possibilidade, né. E e hoje, como eu já sou concursada e ganho, eu não tenho nem direito a essa bolsa da licenciatura, porque se eu tivesse eu faria outra licenciatura, porque a coisa que eu mais gosto de fazer na vida é estudar, né. E raças ou agrupamentos de criaturas identificando a ilusão, né, essa ilusão de casta, de, por exemplo, vamos supor, né, que índio fique só com índio, que os negros fiquem só com os negros, né. E as pessoas vão se separando em grupinhos e isso não é bom, né, porque afinal de contas essas essa separatividade nunca é muito saudável, né. Atritam-se mutuamente procurando a paternidade das culpas. Por isso que, não sei se você se lembra de uma passagem cristã que Jesus fala, eh as pessoas não gostavam de Samaria, porque Samaria era uma região em que, a comunidade não eles não eram não possuíam nenhuma crença, né, não tinha essa questão das crenças, não praticavam a crença judaica, né. Então eles não gostavam muito, então Jesus ele conta aquela parábola, né, que uma pessoa está indo e os ladrões o pegam essa pessoa, batem, 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 deixa ela sangrando, roubam-a e deixa ela lá tirada na terra, né. Então ele fala que passa, um judeu e não ajuda, passa os sacerdotes, não ajuda, passa um rico, não ajuda, e aí passa um samaritano e ajuda, né. Então aí ele pergunta: "Quem aos olhos de Deus tem mais caridade?" Merece mais o olhar de Deus, no caso, né, por causa da caridade. Então, ele fala que é o samaritano, porque apesar de ser o samaritano não ter nenhuma religião, mas o samaritano socorreu a pessoa que estava lá sem saber, leva ele na taberna, né, o hotel daquela época, leva ele lá, fala com o dono da taberna e paga ele a diária, tal, e diz: "Se passar da conta, se for mais, no meu retorno eu cubro essa despesa", né. Mas pediu para que ele atendesse bem e que inclusive curasse o rapaz, né. E aí ele diz assim, então, esse foi o exemplo que Jesus disse que a gente não deve ter essa separatividade, né, essa coisa de bairrismo, "Ah, porque o bairro norte é melhor do que o do sul, então eu não posso me conviver com as pessoas do sul", coisas desse tipo assim, né. Muito sangue e muita lágrima têm custado a criação do verbo humano. Impossível por agora computar esse preço doloroso ou determinar quanto tempo se fará necessário ao resgate preciso. Porque realmente, gente, realmente, se nós formos analisar a questão do preconceito, por exemplo, quando eu falo de direita e esquerda, né? E isso que eu já expliquei que nós que somos lulistas nem somos tão esquerdistas assim, né? Porque a esquerda às vezes ela compreende, assim, pessoas que são bem mais radicais, né, extremistas, nós não somos extremistas, né, tanto que a gente não briga com ninguém por causa de religião. E o Lula também, poxa, ele consegue conversar com o Trump. Já pensou, né, conversar com o Trump? Chega até a ser uma coisa, arriscada, né. Eu quando ele falou que ele ia a ao aos Estados Unidos conversar com o Trump, eu fiquei morrendo de medo. Eu falei: "Nossa senhora, vamos sequestrar o homem lá, vão matar, vão fazer alguma coisa". Mas não é bem assim, né, que funcionam as coisas, né. Eu fiquei assustada à toa. Ele foi e voltou de boa. E aí ele diz que no turbilhão de lutas, todavia, o amigo do Cristo pode valer-se do tesouro evangélico em proveito de sua esfera individual. Esse tesouro evangélico, gente, eu já expliquei aqui para vocês no tempo que eu falava só do evangelho, não envolvia a política na conversa. Isso lá em 2020, né, porque eu tenho os vídeos gravados hoje, mas eu não tenho publicado mais eles. Então eu falo assim que
A doutrina da reencarnação, ela ela é como se ela fosse um legado, ela é como se fosse uma herança, né, que vem para esclarecer, traduzir o evangelho de Jesus, explicar na íntegra o que que Jesus estava querendo dizer, porque ele falava em parábolas. Né, ele falava em conformidade com aquele tempo, né, 2026 anos atrás, quer dizer, se hoje nós ainda estamos interpretando os seus ensinamentos e ainda nem compreendemos tão bem assim, mesmo com a tradução de Allan Kardec para nós, então quer dizer, significa que naquele tempo ainda era muito mais difícil, né. Então, cumprir a palavra do mestre em nós é o programa divino, porque ele deixa esse legado que é a nossa educação. Nós temos que nos educar. Esse evangelho, ele não veio para eu ensinar ninguém, ele veio para me ensinar, para ensinar a mim, porque sou eu que tenho que entender que eu tenho defeitos, eu tenho vícios, eu sou, digamos assim, uma aleijada moral. E aí, então, sendo isso, eu tenho a obrigação de me educar por meio do evangelho, porque ele é um código moral para a humanidade. Então, e isso deveria valer também para político, devia ser proibido o político entrar ser aprovado para um cargo de senado, vereador, deputado estadual, deputado federal, se ele não tivesse conhecimento, dos ensinamentos de Jesus, né. Porque eu sei que eles fazem lá um juramento na hora da diplomação, mas eles nunca cumprem, né, nunca cumprem, tanto que vocês estão vendo aí, acompanhando a mídia todos os dias, né, que às vezes o Jornal Nacional é uma mídia mais fácil da gente assistir, mas o ideal é que vocês assistam as mídias do YouTube, tipo ICL, que ICL, se ele tiver que meter o pau no Lula, ele mete, se ele tiver que meter pau num petista que fez alguma coisa errada, ele vai meter pau. Mas o ICL é um dos canais, assim, eh, mais que mais se aproxima de verdade, de verdades, né. Ou seja, eles estão mais para samaritanos, né, com a em relação ao verbo, a aplicação do verbo, a aplicação do nosso dever de fala, do que as outras mídias, né. Porque existem mídias, o Fiorin mesmo, o Fiorin, que é um dos maiores linguistas que nós temos aqui no Brasil, o que que o Fiorin diz? Fiorin diz que não existe mídia, sem a interferência da pessoalidade, ou seja, do dono, né. Não existe mídia isenta de interferência pessoal, de personalismo, né, digamos assim, é como eu estou falando aqui com vocês, né. Eu posso até estar cometendo algum equívoco, por quê? Porque as minhas crenças fazem com que eu diga as coisas com a plena convicção de que eu estou certa, em função de eu estar sendo dirigida, encaminhada e orientada pelo evangelho. Porém, aqueles que não conhecem o evangelho podem achar, como eu falei, eu citei para vocês, né, a pessoa que me acusou de estar falando sobre questão do agronegócio, mas, eu só estive errada por não explicar que existe uma diferença entre pequenos e médios e os superpoderosos, os que financiam uma campanha de R$ 50 milhões. Então, quer dizer, existe uma grande diferença, né. As pessoas que eu conheço, eu tenho certeza absoluta que não financiam ninguém, nenhum político aí, né, a não ser quando fazem associações com outros também. Aí, nesse caso, sim, as associações, elas podem se unirem e dar dinheiro para a campanha. Isso aí a gente sabe, e é inclusive legal, né, é inclusive legal. Nós trabalhadores poderíamos, se nós quiséssemos, né, nos unir e ajudar a campanha do Lula, mas é que nós infelizmente somos muito pobres, né, não dá para sair ajudando campanha política não, mas nós fazemos a nossa parte, queremos ajudar de alguma forma. Fazendo isso daqui, por exemplo, é uma forma de ajudar, né.
Então esse programa divino, na verdade, em nós, é a nossa autoeducação. Ou seja, se nós, a partir do momento que nós nos propomos a estudar esse evangelho, compreendê-lo e, se possível, colocá-lo na prática no nosso dia a dia, nas nossas convivências, em todos os sentidos, então aí nesse caso, nós estamos cumprindo o nosso compromisso com a lei divina. Com a lei divina, a lei da reencarnação, a lei da ação e reação. Ou seja, porque se nós nos desviarmos daquilo que nós conhecemos e transgredirmos essa lei, nós vamos ter que nos ajustar com essa mesma lei, certo? E aí, eu não vou falar disso agora, mas eu vou dar um pequeno exemplo. Por exemplo, vamos supor que nessa encarnação eu fui política e usei mal o verbo, ou seja, usei a minha capacidade de fala, de educar, de transmitir conhecimento, de transmitir conhecimento para desvirtuar as pessoas, induzir as pessoas a fazer aquilo que eu quero que elas façam. Que é o caso da televisão, né, que estava citando Fiorin, que é exatamente por isso que ele diz que, infelizmente, as mídias, elas não são sem interesse pessoal, elas possuem o seu próprio interesse e trabalham para os seus próprios grupos. No caso, a Globo, por exemplo, trabalha para a direita, né. É lógico que não é todo mundo que está lá não, tá gente? Não é todo mundo que está lá não, porque eu presto muita atenção, eu já falei para vocês que eu sou da área da análise do discurso, e eu presto muita atenção nas falas, né. Eu gosto de fazer isso, sabe, eu sou meio apaixonada por falas, e principalmente pela sonoridade da fala, né. Por quê? Porque eu também sou técnica vocal, né, eu sou da música, então eu sou cantora, então eu gosto muito de prestar atenção na voz. E como eu sou autista, tem certas vozes que me dá uma agonia muito grande, eu não consigo ouvir a pessoa até o final, né. E isso também é uma forma da gente se educar, né, de ter então eu presto muita atenção nessas coisas e eu percebo, assim, que existe um viés de desviar, né, com aquele objetivo de desviar, usando termos e etc, etc, assim como a lei, né, a lei também tem umas palavras lá que, por exemplo, eu estava assistindo a fala do ministro André Mendonça, né, aquela fala que ele está expondo, aquela nossa, eu chorei naquela hora, gente, porque realmente foi um sofrimento ouvir a fala dele sobre como que funcionava a máfia do Vorcaro, porque inclusive o ICL ele está falando que não é crime, aquilo ali não é bandidinho, não é banqueiro, aquilo ali é uma máfia, é uma máfia. O modus operandi deles é uma máfia. Eles matavam mesmo, não tinha o sicário não é só aquele que morreu não, tinha outros, pelo que o André Mendonça falou ontem, né. E aí enquanto ele falava, eh, nós pensávamos, né: "Meu Deus do céu, né, a que ponto essas pessoas que tinham obrigação de fazer o bem se envolvem de tal forma com um cara e corroboram, né, promovem aquele cara para que ele seja o objeto do desvio do dinheiro, né. Então, quer dizer, ele enredou todos do poder para poder fazer as falcatruas e favorecia, de forma escandalosa em termos de valores de dinheiro, né, que eram repassados de um a um. Então é uma coisa assim que me deu muita angústia de ouvir, mas eu tive que ouvir, né, porque afinal de contas a gente tem que saber o que está acontecendo no nosso país, né. Então, é esses interesses que eu estava querendo, explicar para vocês, eh, que na hora que
o André o André falava, o ministro André falava, o ministro Gilmar, falou também, né. E o ministro Gilmar falava de uma forma a amenizar e dar uma aparência de que não era tão grave assim, sabe. Que o Vorcaro podia ir para casa, podia ficar em domicílio, né, em prisão domiciliar. Mas como, gente, que ele poderia? Aí o André fala que com ele não, com ele não. Então é uma coisa, assim, muito nojenta. Se vocês puderem ver, tá disponibilizado lá no YouTube, tá? Tá disponibilizado. Esqueci agora, não sei se é o Fórum, se é TV. Eu assisto todos eles, eu esqueci agora, mas é um deles lá. Mas procura lá, fala de André Mendonça em relação às últimas aberturas, né, aos últimos vazamentos lá da investigação da Polícia Federal. Então tem sim aquele jeitinho, né, de fazer as pessoas, acreditarem que aquela medida é viável, que ela é embasada, que a lei aprova, tá, não é não. Inclusive o ministro Gilmar, ele é campeão nisso, né, ele é campeão nisso aí, porque ele conhece a nossa Constituição, assim, da primeira à última palavra. Por quê? Porque ele foi uma das pessoas que estava lá na Alemanha estudando a Constituição alemã e depois trouxeram para cá e os constituintes montaram a nossa Constituição com base na Constituição da Alemanha, certo? E que por sinal, a nossa Constituição ela é considerada, ai, tá vendo, eu esqueço o nome, mas ela é considerada como a melhor do mundo, a nossa Constituição, né. E quem falou isso foi um advogado do direito constitucional que eu estava estudando ele para concurso. Então ele disse isso, ele falou da Constituição de 34, falou foi falando as datas e ia falando, né, as modificações, falava da de 64, que foi o do golpe, né, do golpe, que eles falam que é golpe militar, mas na verdade foi ditadura mesmo, né. Então todas essas coisas aí. Então, tem sim a interferência, eh, a pessoalidade, digamos assim, né. Os donos da Globo, eles são de direita, então têm sim interesse em defender políticos da direita, mesmo que esse político seja o mais podre, ainda assim eles vão defender. Eles nunca aprovaram Lula, né. Vocês lembram bem da Lava Jato, né. Dava até nojo, você ligava a televisão, só falava disso. Fizeram uma lavagem cerebral no povo, tanto que tem pessoas que até hoje odeiam o Lula, porque diz a única coisa que eles sabem repetir é ladrão. É lógico que fizeram uma lavagem cerebral, então tem uma grande população aí que só fala que o Lula é ladrão. Por quê? Porque fizeram uma lavagem cerebral, porque era 24 horas falando isso. Por quê? Porque era interesse deles, né, era interesse deles que o Lula não ganhasse, que o Lula fosse preso, que ele saísse da concorrência, porque o Lula, ele é muito forte nessa questão de angariar votos, angariar confiança, porque ele ele passa muita veracidade. O erro do Lula, eu sempre fiz esse comentário com as pessoas, o erro do Lula, antes, durante o golpe da Dilma e durante a perseguição a ele, eu acho que o que levou ele a ter que aceitar toda aquela pressão, é porque ele fazia de conta que ele não percebia o tanto que o MDB roubava, o tanto que o Centrão roubava, o tanto que esses partidos de direita roubavam. Eu acho que ele quis dar uma de que estava tudo certo, que ele não ia resolver isso daí mesmo, tal, ele deixou passar, e isso daí foi o erro dele. Então eu acredito que nesses 580 dias que ele ficou na prisão, fez ele refletir e agora ele está fazendo certo. O que que ele responde quando pergunta para ele se ele não vai interferir ou defender esse ou aquele, que nem, por exemplo, agora.
o governador da Bahia tá enrolado até, né, pelo que a gente tá vendo na mídia, né. Ele disse: "Quem errou paga, não importa, pode ser o meu filho", né, quando perguntaram para ele sobre o Lulinha, né. "Pode ser meu filho, vai pagar a conta sim", né. Bom, ele pagou, né, aquilo que acusaram ele ter feito, e nem era, né, porque depois descobriram que não era. Ele não era dele o apartamento, não era dele o sítio, enfim, né. E aí ele diz assim: "Os demais serviços sob nossa responsabilidade constituirão sublimada teologia, raciocínios brilhantes, magnífica literatura, muita admiração e respeito no campo inferior do mundo, mas nunca a realização necessária. É por isso o mundo vive um engodo, né, a vida inteira, porque a vida inteira se desvia aquilo que é verdade em favor daquilo que se quer que seja, né, o tal do bezerro de ouro que Kardec fala. Eis o motivo pelo qual é sempre perigoso estacionar no caminho a ouvir quem foge à realidade de nossos deveres. Então, ele está repetindo, ele está afirmando aqui, né, o Tiago, lá na passagem dele do Evangelho, que a palavra, ela é perigosa. Ela talvez seja a arma mais perigosa, pelo que ele diz ali, né, porque ela é usada para beneficiar poderosos, né. Eu não vou dizer para você que, digamos assim, eu não tenho o poder da fala. Eu tenho, o Ottoni de Paula tem, o José do canal do José tem, quem mais tem? O Boulos, o Lindenberg, a Gleice, todas essas pessoas, o Haddad, a Tebet, e tem muitas, muita Marina, tem muitas, muitas, muitas pessoas mesmo aí, muita gente boa, que tem uma capacidade de defender ideias incrível, incrível, que a gente valoriza muito, e procuram, eles trabalham o máximo para serem honestos, apesar das conjecturas com que nós trabalhamos aqui no Brasil, né. Então é bem difícil mesmo. Como eu disse para vocês, eu acompanho os políticos aqui da minha terra, aqui em Mato Grosso do Sul, né, Campo Grande. E é interessante que, se vocês pararem para analisar a forma como eu falo aqui com vocês, e analisar a forma como um político fala, é completamente diferente. Por quê? Porque eu não me interessa, digamos assim, palavras bonitas. Não me interessa um discurso, apenas para agradar, né. Tanto que vocês podem ter certeza que dificilmente eu vou bombar no YouTube, né, vou virar uma youtuber. Por quê? Porque a minha fala não agrada, né, ela não é uma fala que vai chegar a todos da mesma forma. Eu desejo uma excelente noite, um excelente dia de sexta-feira, amanhã, dia 19, né. Somando 1 com 9 dá 10, é 1, então o Brasil vai ganhar, né. Porque o 1 é um dia positivo, na numerologia é um dia favorável, muito favorável. Vamos torcer bastante amanhã, né. Que sejamos hexa pelo menos amanhã.